Boa tarde, sétimo ano. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre números racionais. O primeiro conteúdo vai ser sobre reta numérica. O segundo vai ser adição e subtração. O terceiro vai ser multiplicação e o quarto vai ser a divisão. Vai ser essa pequena revisão. Portanto, vamos iniciar aqui. Nosso primeiro exemplo é na reta numérica. Considere o seguinte reta numerada, onde estão marcados apenas alguns números. O número representado pela fração menos 3/2, se fosse colocado nessa reta, ficaria entre. Certo? Então eu tenho as opções aqui, tem 0 e menos 1, menos 1 e 2, menos 2 e 3, menos 3 e menos 4. Primeiro passo, pessoal, vocês vão observar se esse número é positivo ou negativo. Portanto, ele é negativo. Então, do 0 para este lado, não pode haver a resposta. Então, a resposta vai ficar do 0 para os números negativos. Então, vai ficar dessa forma. Vocês sabem também que toda divisão, toda fração é uma divisão. Então, eu vou simplesmente dividir 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Portanto, 1,5, pessoal, ele está entre o 1 e o 2. Portanto, a opção certa é o item B. Aqui é o item B. Então, vou marcar o item B aqui, para vocês observarem. Certo? Então, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, pessoal, é uma adição, certo? É uma adição de fração. A regra serve tanto para adição quanto para subtração. Então, vou fazer a minha fração. Eu tenho 4 meio mais 3 quinto. Vocês observem que os denominadores são diferentes. Se os denominadores fossem iguais, soma os denominadores, ou seja, repete os denominadores e soma os numeradores. No caso, os denominadores são diferentes, é o 2 e o 5. Preciso fazer o cálculo do MMC, certo? O MMC de 2 e 5 é 10, mas eu tenho uma maneira, pessoal, de fazer o cálculo que mais rápido, sem precisar de fazer o MMC. Vai dar certo? Vai. É a mesma forma. Então, como é que nós vamos fazer? Você vai pegar o denominador da segunda fração, que é o 5, e vai multiplicar o denominador e o numerador da primeira. Então, fica assim, 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 4 dá 20. Mais. Você vai pegar agora o primeiro denominador da primeira fração e vai multiplicar da mesma forma. Multiplica o 5 e o 2 multiplica o 3. Então fica 2 vezes 5. 10. Observe que ficaram iguais os denominadores. E 2 vezes 3, 6. Então aqui, como esses denominadores são iguais, eu vou repetir, Repete o denominador, que é 10, e soma os numeradores. O numerador é quanto? 26 mais 20 mais 6 dá 26. Ah, mas lá no gabarito não tem esse número. O que foi que aconteceu? Você esqueceu de simplificar. Deixar na forma irredutível. Então, se eu simplificar aqui por 2 e por 2, eu vou achar uma fração equivalente. Então, fica 13 quintos.
Então, essa fração aqui, 13/5, é equivalente a essa, só que está na forma simplificada, dividido por 2, que tanto 26 quanto 10 é um número de pares e dá para dividir por 2. 26 por 2 dá 13, 10 por 2 dá 5. Vamos para o terceiro exemplo, é uma multiplicação. Eu tenho 4 quinto vezes 5 sexto. Qual é a regra da multiplicação? Numerador com numerador. Então vai ficar 4 vezes 5, 20. Denominador com denominador. 5 vezes 6, 30. Eu posso simplificar? Posso simplificar. O que é que eu vou fazer? Posso simplificar por 2, posso simplificar por 5, posso simplificar por 10, mas existe uma maneira mais simples. Eu vou eliminar os dois zeros. Posso fazer isso? Posso, que é uma divisão. Então, se eu eliminar o zero em cima e o zero embaixo, ficou apenas 2 terços. E essa é a resposta, 2 terços. Agora, pessoal, nós vamos fazer o último exemplo. É uma divisão. Divisão de fração. Então, eu tenho o primeiro exemplo. Eu tenho 5 sexto. Na divisão, qual é a regra? Repete a primeira e multiplica o inverso da segunda. O que é o inverso de 4 quinto? É 5 quarto. O inverso, pessoal, é o que está embaixo vai subir e o que está em cima desce. Por exemplo, o 4 estava em cima, ele desceu, e o 5 estava embaixo, ele subiu. Então a regra é a mesma, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 5 dá 25. E 6 vezes 4 dá 24. Dá para simplificar? Não dá. Vamos para o último item. Eu tenho 5, ou seja, eu tenho 4 quinto vezes o inverso de 3. Aí é que complica um pouquinho, pessoal. O inverso de 3, vocês precisam saber que embaixo de qualquer número tem um número 1. Então aqui, se eu tenho um embaixo aqui, o 1 vai subir e o 3 vai descer. O inverso de 3 é 1 terço. 4 vezes 1 dá 4. E 5 vezes 3 dá 15. Portanto, não dá para simplificar também, então fica dessa forma. Portanto, pessoal, essa é a nossa pequena revisão. Faça a atividade, não esqueça de mandar mensagem. Está em dúvida? Manda mensagem.